Fala aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e dando continuidade ao nosso curso de Engenharia de Dados, hoje a gente está falando de SQL, continuando a aula passada. Hoje nós vamos falar sobre cálculos básicos e agregações. Eu já estou aqui no meu Databricks, eu vou iniciar o meu cluster, né? Na aula passada eu mostrei para vocês como que a gente pode iniciar o cluster pela parte de compute. Agora a gente vai iniciar o cluster direto no notebook. Ele demora um pouquinho para iniciar. E enquanto isso, eu queria convidar para vocês a se cadastrar no link de espera que está aqui na descrição desse vídeo para um curso de engenharia de dados e Data Lake Enterprise que eu estou preparando com muito carinho para vocês. É um primeiro curso além do YouTube que eu estou desenvolvendo, então eu estou dedicando bastante tempo aqui para trabalhar nele, para encher de detalhes, e ele vai ser lançado ali no início de abril, na primeira semana de abril, dia 3. E a ideia desse curso é juntar todas as estratégias que a gente tem para a criação de Data Lake, todas as formas que a gente tem de economia, para que você possa se destacar aí dentro do mercado de trabalho. E aqui dentro desse link, se você se cadastra, né, quem está ficando na lista de espera até o lançamento está ganhando 50% de desconto. Então já fica meu convite aqui para você. Agora que o meu cluster já iniciou, só lembrando, nós criamos na última aula o nosso database chamado Bronze, e a gente tem duas tabelas, uma de lojas, que seria o Stores, e outra de pedidos, que seria Orders. Então eu vou dar um limite 5 aqui, só para a gente ver a estrutura e relembrar. Maravilha! Aqui ele já mostra as informações dessa tabela para a gente, né? Vamos fazer uma query um pouco mais elaborada e vamos fazer um cálculo básico, selecionando primeiro as colunas que a gente quer que apresente as informações básicas, que seriam Order ID e Store ID. E eu quero somar duas colunas relacionadas a custo, né? A primeira, Order Delivery Fee, que seria basicamente a comissão que eu estou utilizando ali, que eu estou dando dentro dessa corrida, né? Dentro dessa entrega. E eu quero a Order Delivery Cost também, que seria o custo em relação a essa entrega, tá? Toda vez que eu estou somando e estou fazendo um cálculo básico, eu tenho que colocar entre parênteses somente para ficar mais legível, e eu posso, através do as, mudar o nome dessa coluna, né? Como poderia ser total cost, por exemplo, né? Se eu for colocar fee mais o cost aqui, né? Só que aqui a gente tem duas características, né? A gente tem o Order Delivery Free, que está 0, e o Order Delivery Cost, que está nulo, algumas colunas. Vamos fazer uma query aqui para que não venha dados nulos na Order Delivery Cost e para que não venha dados zerados na Order Delivery Fee. Eu vou deixar ainda como 5, tá? O limite aqui. E aqui eu vou utilizar o where Delivery Fee. Eu posso utilizar tanto ele como maior que 0 ou ele como diferente de 0, tá? Eu vou colocar aqui como maior que 0. E eu posso ter uma consulta, uma query um pouco mais elaborada, adicionando mais uma condição aqui, onde o custo não seja nulo. Então eu posso colocar... Aqui a gente tem tantas formas de fazer a comparação, né? Utilizando as condições direto, né? Como menor ou maior ou diferente, né? Diferente que seria esse daqui, com igual, na verdade. E eu posso utilizar também as notações, né? Que é end, not in. Eu posso utilizar uma série de notações aqui dentro do SQL, né? Um ponto que é importante aqui de comparação é um not null. Então eu coloco is not null. Então eu estou pedindo para ele trazer somente o custo aqui, né, que não seja nulo. Então é uma forma que eu posso utilizar dentro da minha consulta também. Aqui vamos trazer, além dessa coluna elaborada que a gente está fazendo, vamos trazer o fee e trazer o custo para ver se ele está fazendo certinho. Toda vez que eu coloco uma nova coluna, eu tenho que colocar vírgula. Aqui o total cost não existe, né? Seria o custo aqui direto, por isso que ele deu erro.
Maravilha, então eu consigo ver a soma. A gente está fazendo aqui um cálculo entre essas duas colunas aqui e a gente percebe que uma coluna ela está ultrapassando ali a quantidade de decimais a partir do valor, né? Eu posso utilizar uma formatação, né? E aqui eu tenho uma liberdade para utilizar uma série de formatações dentro do SQL, como se eu quiser fixar para que a segunda casa decimal ela tenha somente 2 dígitos, eu posso utilizar o round. O round ele permite que a gente faça essa formatação aqui a esse cálculo que eu estou utilizando. Então, primeiro eu tenho que passar a coluna, que na verdade seria a soma dessas duas colunas. Eu coloco vírgula e coloco a quantidade de dígitos que eu quero que tenha ali dentro dessa informação, tá? Executando novamente, ele já apresenta o valor correto para a gente ali. Beleza? Então, nesse vídeo bem curtinho aqui, eu queria mostrar para vocês justamente essa forma de fazer cálculos básicos. A gente até fez uma query um pouco mais elaborada aqui, utilizando 2 condições de consulta. E também construímos uma nova coluna a partir de outras 2, né? Iniciando ali nessa parte de modelagem já. Uma outra parte que é bem importante quando a gente fala de cálculos básicos são as agregações. Então vamos abrir um novo bloco aqui, um novo CMD, uma nova célula. E vamos voltar aqui, vamos supor que a gente queira fazer o somatório de uma loja dentro de toda a base que a gente tem aqui, tá? E a gente quer saber o quanto que vendeu essa loja em específico. Então eu vou dar um select. Aqui o meu ponto de agregação vai ser o sum. E eu vou selecionar o order amount, né? Deixa eu fazer só uma query aqui em cima para relembrar o nome das colunas. Select all from bronze orders limit 1, só para trazer uma linha. Já vou ajeitando aqui enquanto ele está executando. From bronze.orders where store ID for igual, a gente vai passando o ID, e aqui, se não me engano, é order amount. Ele demorou um pouco mais porque eu tinha desligado aqui o cluster e voltei para gravar essa parte específica do order amount, mas ele não costuma, nas primeiras execuções ele demora um pouquinho, mas depois ele não costuma demorar, tá? Aqui, da mesma forma que a gente utilizou o cálculo básico, né, e utilizou o rounding para a gente alterar os dígitos dos decimais para que ficassem somente o 2, a gente pode alterar o nome da coluna para total. Aqui um ponto que é importante, né, a gente vai trazer o store ID também. Como a gente está fazendo uma agregação, é importante que a gente utilize o group by. O group by, ele de fato é a agregação que a gente tem aqui dentro da nossa aplicação, né, dentro da linguagem SQL de fato, e eu estou utilizando, na verdade eu utilizo o Store ID para fazer um grupo e utilizo a soma como uma agregação. Se eu passar a soma direto e somente o Store ID, por exemplo, pegando desse mesmo cara aqui que apareceu, que é o 3512, se eu fazer isso direto, 3512, ele vai trazer um erro para mim dizendo que o Store ID ele não está dentro de um grupo, né? Ele precisa ter a cláusula group by para que a gente possa fazer a agregação ali de soma. Então, todas as informações que eu quero apresentar aqui, por exemplo, se eu não quisesse trazer nada e fazer a soma direta, aí sim ele ia dar bom, ele ia trazer o valor aqui, só que sem de fato ali o meu Store ID, né? Tudo bem que o Store ID ele acaba sendo redundante aqui, a gente já está passando como where, mas como apresentação seria importante a gente utilizar. Então a gente pode utilizar aqui o group by e eu coloco
o Store ID. Aí ele consegue vir de uma forma em grupo, né, de uma forma respeitando a minha agregação de soma aqui do total. Então esse é um outro processo aqui de soma básica, tá? Então eu consigo utilizar média, eu consigo utilizar mediana, tem uma série de outras características que eu posso utilizar dentro do SQL, tá? Um ponto que é bem importante aqui, que às vezes a gente precisa, vou abrir um novo bloco, é fazer entender a quantidade de linhas que a gente está trabalhando e manipulando nessa base, né? Então, se eu quiser saber a quantidade de linhas sem nenhuma cláusula, sem nenhuma condição da minha base orders, eu posso utilizar um count total. Pode ser aqui uma linha específica, né? A gente tem um costume de utilizar como convenção um asterístico, que é o count total. Bronze ponto orders. Aí ele traz a quantidade de linhas também, a mesma coisa eu poderia fazer para stores, tá? Para ver a quantidade de lojas que eu tenho. Se eu quisesse ver a quantidade de transações únicas, né? Por exemplo, aqui do meu Store ID, eu poderia aqui dentro do orders pegar um distinct Store ID. Então ele vai contar as transações distintas que eu tenho ali por loja. Aqui ele já mostra que eu tenho transações, né, para todas as lojas aqui, então é interessante a gente ter essa ideia. Eu poderia fazer group by ou fazer uma carry aqui também, ajudaria para trabalhar dentro desse count, tá bom? Então é isso, a gente viu um pouco de agregação e já trabalhamos um pouco com group by, né? A gente queria trazer o Store ID lá ao lado do total. Então, são pontos importantes dentro dos cálculos básicos que a gente tem do SQL. Deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe aí com todas as pessoas e comente aqui também se essa série de vídeos está te ajudando. Essas 3 interações ajudam bastante que a plataforma envie esse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.